aqui está um milagre diante de vocês. Eu sou um milagre de Deus. Milagre. A irmã contando aqui, e a gente já começa a sentir o coração acelerar. Eu quero meditar com você aqui numa passagem que diz assim, em João capítulo 11, versículo 4, diz assim: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu nome, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é real. Então foi assim que aconteceu comigo. Foi essa palavra que o Senhor me deu. E o Senhor me levou lá no hino que eu nunca tinha louvado. O hino da harpa 559, que tem um trechinho lá, que diz assim: quando o socorro terrestre cessa, o de Deus não falhará. Essa é a palavra, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você veio buscar hoje aqui nessa noite, veio prestar sua adoração a Ele. As coisas acontecem na vida da gente de forma diferente. Comigo já foi muito diferente do que com a irmã. Em agosto de 2014, eu fui diagnosticada com câncer. E quando a médica descobriu, porque eu já tinha ido em vários médicos, eles me examinavam e diziam: a senhora não tem nada. A senhora não tem nada. Fui em Manaus, a senhora não tem nada. A senhora está bem. Sabe que a senhora tem uma carne rasgada aí? Só isso. E um termo assim até que eu nem entendi. Então, eu fui com uma médica e ela me examinou e disse: tem algo aí, nós vamos descobrir. E quando ela descobriu esse algo, era câncer. E no dia que eu fui lá no consultório dela, ela falou: Janeide, você está com câncer, mas não fique desesperada. Eu falei: não estou desesperada, não. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não estou desesperada. E no dia seguinte, Deus me deu aquela palavra: ainda que o socorro cesse, o de Deus não falhará. E o Senhor falou comigo que essa enfermidade não era para a morte, para a glória do nome dEle, então vamos passar por ela. Porque quando ela veio, eu não estava acomodada. Eu não estava sentadinha na cadeira, eu estava em ativa, cuidando do ministério infantil, visitando e me oferecendo para fazer o que tivesse na igreja para fazer. Eu sou daquele tipo que se oferece para fazer, não espero ninguém me chamar. Então, em 2014, em agosto de 2014, eu tive esse diagnóstico de câncer. E eu peguei aqueles exames, fui para uma vigília e pedi para aqueles pastores que estavam ajoelhados aí. Uma foi até pastor dessa igreja, pastor Caio. Eu falei: ora por isso aqui. Ele falou: Deus está mandando eu te dizer que isso aí não vai dar em nada, para te ter paz. Quando ele falou para ter paz, eu me abracei com aquela paz. Eu falei: vamos ficar juntinha nessa situação aqui. Me abracei com aquela paz. Irmãos, para a glória de Deus, eu fui orar. Eu digo: Senhor, agora eu já sei que eu tenho câncer, esse é o diagnóstico, e agora eu vou fazer o quê? O que eu faço? Para onde eu vou? O Senhor falou para o meu marido assim: manda ela para o Paraná. Fizemos uma campanha de 30 dias, o Deus disse: vai para o Paraná, vai para o Paraná. E Deus falou assim para mim um dia: filha, eu vou cuidar de você. O seu trabalho para mim nunca foi em vão. Eu vou cuidar de você, eu vou preparar pessoas lá no Paraná para cuidar de você. E Deus é fiel, irmã. E eu fui para o Paraná com câncer. Cheguei lá, aqueles médicos me examinaram: se a senhora realmente tem câncer, a senhora vai ter que fazer rádio, quimio, cirurgia, vamos agir. E a senhora vai ter que ficar 1 ano aqui com a gente. Aí doeu. Aí doeu porque eu tenho um marido que ele não dorme se eu não estiver lá em casa. Aí foi complicado, né? Senti que iria ficar ruim se eu não estivesse lá. Mas Deus estava no controle de tudo. Irmãos, a gente confiar em Deus é maravilhoso. Em nenhum momento eu me desesperei.
Em nenhum momento eu me entristeci. Em nenhum momento eu questionei a Deus. Por que Deus? Por que eu? Podia ser aquela irmã que está lá, que não está fazendo nada. Não. Eu me abracei com a paz. Eu estava abraçada com a paz. E ali no Paraná, eu fui com um médico. E ele falou: Joneide, eu vou cuidar de você. Doutor Fábio Fim. Esse ano, fez 7 anos que Jesus me curou. Foi o dia que eu fiz a consulta com ele. Para a glória e honra do Senhor. Mas ali no Paraná, quando ele disse: eu vou cuidar de você. Tá bom. Irmãos, tinha uma igreja que orava por mim. Sabe? A coisa importante na vida do cristão é ter alguém que ora por você. Eu aprendi isso. É a igreja orar por você. Irmão, quanto custa uma oração? Quanto que você paga para alguém orar por você? Isso é amor. É as pessoas, os irmãos na igreja, a igreja toda levantando em prol da minha vida, orando a Deus por mim. Isso é maravilhoso, irmão. Por isso que nós precisamos estar nessa comunhão com os irmãos. Porque hoje, amanhã você pode precisar da oração do irmão. Amanhã você pode precisar da oração da irmã. É ela que vai te ajudar, é ela que vai acordar de madrugada e botar o joelho no chão por você. Foi assim comigo. Então aquele médico disse assim: vou te operar, você vai fazer rádio e químio. Falei: tá bom. E Deus preparou tudo, irmão. Deus preparou um lugar para me ficar. Que ficava 10 minutos de onde eu fazia rádio, químio. E ali eu fui para o centro cirúrgico. E o médico tirou 16 nódulos de câncer do meu seio. Você tem ideia o que é 16 nódulos de câncer no seio de uma pessoa? E não removeu o meu seio porque Deus não deixou. Deus é fiel, Deus cuida. Quando Ele fala que Ele vai cuidar, Ele cuida. Quando Ele diz: ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, não tema, porque eu passo contigo. Ele não te livra do vale, Ele passa no vale junto com você. Então ali o médico tirou 16 nódulos de câncer do meu seio. E ele disse assim para minha mãe, eu estava na UTI ainda, ele chamou minha mãe e disse: Dona Maria, eu vou dizer uma coisa para a senhora. A situação da sua filha é muito grave. Ela disse: pois eu tenho um Deus que é especialista em coisa grave. Ande com quem tem essa fé. Ande com quem diz coisas assim a teu respeito. Então ali, irmãos, eu passei por aquela cirurgia. Fiquei com dreno, sabe? A história é longa, foram muitas coisas que Deus fez. Eu estou aqui tentando, mulher, é difícil de fazer resumo de testemunho, mas eu estou aqui fazendo um resumo de tudo que Deus fez. Porque o que Deus disse que Ele ia fazer, Ele fez muito mais. Muito mais. Preparou pessoas para me ajudar, pessoas para levar, irmão, pessoas para levar rancho para mim, pessoas para me levar para a igreja, porque quando eu chego em um lugar, a primeira coisa que eu faço é procurar uma igreja. Onde tem uma igreja aqui que eu quero ficar congregando. Então foi assim que eu fiz lá. Procurei uma igreja e fiquei congregando naquela igreja até o dia de vir embora. E fui muito abençoada ali. Eles riam, eu dizia assim: eu estou jogando nesse time agora aqui, eu vou jogar nesse time. E ali, irmãos, Deus preparou um lugar chamado La Esperança para me ficar. E eu era muito abençoada ali. Eu não tinha tristeza. Uma coisa, para quimioterapia, para radioterapia, não tem ninguém forte. É uma coisa horrível. Eu passava 4 horas fazendo quimioterapia. 4 horas. É uma coisa horrível. Então, eu já saía dali muito ruim. Mas eu saía louvando. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como
posso, Deus. Eu subia ali para fazer quimioterapia louvando. E eu descia louvando a Deus. Até achei interessante que no meu último dia de quimioterapia, a secretária disse assim, dona Janeide, um dia eu chorei aqui. Eu falei, por quê? Eu até contei na minha cela, porque a senhora subia louvando e descia louvando. Eu falei, não é possível, tem uma coisa de errada. É o Deus que eu sirvo que me ajuda. Então, ali, irmãos, eu fui muito abençoada. Estou aqui. Todo ano eu preciso retornar em Curitiba. Eu estou chegando de lá agora. Semana retrasada eu cheguei. Passei 45 dias lá. E foi uma história longa, porque Deus preparou tudo. Eu fui numa igreja evangélica. Nessa igreja, o pastor da igreja conseguiu esse lugar para me ficar. Sabe? Tudo na direção de Deus. E com muita paz, irmã. É assim, as pessoas falavam, não é possível, a senhora está aqui fazendo o quê? A senhora está passeando? Eu falei, não, eu estou fazendo tratamento de câncer. Porque quando eu não estava naquela crise da quimioterapia, eu ia para a UTI fazer visita. Sabe? Porque Deus, Ele é bom, Deus é fiel, irmão. Ele foi assim comigo e Ele é assim com você também, nas áreas da sua vida que você precisa. Um dia, eu não questionava Deus, eu não perguntava, Senhor, por que estou passando por isso? Mas teve um dia que eu fiz uma pergunta para Deus. Porque nesse lar que eu estava, chama Lá Esperança, lá em Curitiba, ele recebe pessoas que vêm do interior para ficar nessa casa. E eles têm ali café, almoço, janta e ambulância para levar eles para os hospitais. E todo dia chegava um ônibus com 45, 30 pessoas. Pensa num lugar missionário, pensa num lugar bom para evangelizar, para ganhar almas. Foi para esse lugar que Deus me levou. Maravilhoso. Muitas pessoas aceitaram Jesus ali. E um dia eu perguntei para Deus, Senhor, eu queria te perguntar algo. Por que para a glória do teu nome? Por que eu estou passando por isso? Por que para a glória do teu nome? Deus falou assim para minha filha, quando você está lá dentro daquele quarto, com aquelas mulheres reunidas, você contando o que eu fiz na tua vida, isso é para a glória do meu nome. Assim como eu estou fazendo aqui agora. Assim como você está ouvindo isso pela primeira vez, saiba que Deus faz milagre. Esses dias lá em Curitiba, eu fico horas contando esse testemunho para uma pessoa. Eu contando esse testemunho para um rapaz do Uber, ele começou a chorar quando a gente foi sair do Uber. Ele alegre com Deus, alegre, ele começou a chorar. Porque Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. E Ele faz milagre todo dia. E eu digo lá na minha casa, cuidem bem de mim, porque eu sou um milagre de Deus. Amém, irmãos? Eu vou parar, porque senão eu vou muito longe. Eu quero agradecer a oportunidade. Amém. Deus seja louvado. Jesus está só falando conosco, né?